Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. E chegamos ao mês de maio do teatro. Aqui no podcast do Dona Maria II ainda estamos a respeitar as regras do distanciamento social. Este mês o teatro volta a ser conversado à distância. Eu e a Dulce Maria Cardoso estamos cara a cara através de uma ligação Skype. Olá Dulce, obrigada por estares connosco aqui no podcast do teatro. A escritora Dulce Maria Cardoso é a convidada de maio do podcast do Dona Maria II. Vou fazer aqui uma apresentação muito rápida. A história dos seus livros começa com Campo de Sangue, em 2001, continua por aí adiante com Os Meus Sentimentos, O Chão dos Pardais, O Retorno, em 2011, Eliette, de 2018, é o mais recente. Pelo meio há livros de contos, de que não falei aqui, textos para a infância, crónicas de imprensa, também adaptações para teatro. E este ano, um texto que provavelmente já teria sido levado a cena no Teatro Dona Maria II, já vamos falar disso, se os teatros não tivessem fechado, obviamente. Dulce, de que é que sentes mais falta nestes dias? O que é que desejas que volte rapidamente a ser como era? Olha, quer dizer, eu tenho que distinguir isto em termos pessoais e em termos coletivos, não é? Porque em termos pessoais eu realmente não sinto assim muita falta de nada. Eu sou muito adaptável e tenho uma grande capacidade de resistência. Também porque sou muito privilegiada, não é? Por um lado, não tive que ser exposta e não tenho de ser exposta ao vírus, da maneira que os outros trabalhadores que têm, não é, que ir para a rua e tiveram de manter os seus postos de trabalho, como os supermercados, os gasolineiros, os camionistas, essas classes de trabalhadores que não se pôde resguardar. E, por outro lado, por esta capacidade que eu já disse de resistir, eu sou muito resistente, tenho uma grande resistência e uma grande tolerância à frustração. Agora, isto em termos pessoais, portanto, em termos pessoais a minha vida mudou muito, até porque a minha mãe se sentiu mal com isto, ficou muito confusa, a minha mãe tem 81 anos, e eu tive de me mudar para a casa dela, neste momento estou em casa dela, e foi uma mudança radical na minha vida, não sei quantos anos, há 30 anos que eu não vivia com a minha mãe, tem corrido bem, mas foi uma mudança muito radical. Agora, depois em termos sociais, tudo me assusta, me dá esperança, é híbrido. Por um lado, assusta-me imenso as consequências políticas, sociais e económicas da crise sanitária, não é? Por outro lado, também me dá esperança de pensar que nós podemos fazer diferente, ou seja, que isto era uma espécie de carro em andamento, que o Covid, ou a Covid, nem sei se diz o up. Ainda não temos palavras para isto, não é? Não, isso aliás foi das primeiras crónicas da Visão que eu escrevi sobre isto, que o que a mim me impressionou é esta incapacidade de nomear um novo, não é? Pegávamos nas metáforas antigas, falávamos de guerra, de frente de batalha, de tsunami, porque temos esta dificuldade de nomear e foi isso que me impressionou, perceber que a linguagem é tão insuficiente. Por isso sim, portanto há esta dimensão social que mudou muito e que me preocupa e que tenho muito medo do que possa aí vir, como digo, também com muita esperança que possamos fazer diferente. E por outro lado, há em termos pessoais esta minha mudança e este feitio de resistência. Dentro das pessoas todas que eu conheço, eu acho que eu sou a que estou mais calma, porque habituo-me rapidamente à mudança. Não sei se é por muito cedo ter sido exposta a uma grande mudança, habituo muito rapidamente. Quando isto começou, mais ou menos há 2 meses, quando nos foi pedido que ficássemos em casa, correu muito aquela ideia de que finalmente íamos ter tempo para fazer tudo o que deixámos pendente quando tínhamos uma rotina normal de trabalho, que íamos ler e ver e ouvir, ou fazer tudo o que sempre tínhamos querido, mas não havia tempo para isso. Bom, e começamos a perceber que se calhar não é bem assim. Muito provavelmente não fizemos tudo isso que tínhamos planeado. E aqui é que eu queria chegar, muitos criadores e escritores em particular têm dito que têm tido dificuldade em escrever ou em criar, em concentrar-se, pelo menos para empresas mais longas. Era uma ilusão achar que isto da reclusão ia ser maravilhoso para os escritores? Ou de facto estes podem ser bons tempos para um ficcionista? Depende do ficcionista. Esta maravilha da criação é porque é única e irrepetível e intransmissível. E, portanto, depende do ficcionista. Haverá ficcionistas que aproveitaram este tempo para se recolherem ainda mais e criarem, não é? E haverá outros, como é o meu caso, em que o pensamento de alguma forma se estilhaçou.
Eu estava a escrever romance e parei, porque, por um lado, a imersão num outro universo não me fez sentido, quando neste estava a acontecer isto tudo, e quis mais registar a mudança, não ficcionar, mas registá-la, não é? Ao princípio, o que eu fiz foi consumir a informação toda que me pudesse pôr a salvo, não é? E aos meus. Portanto, aquelas indecisões todas, usa máscara, não usa máscara, lava mãos, tudo isto é muito novo e não estamos a pisar de terra firme de maneira nenhuma. Portanto, estamos sempre em areias movediças. Mas no início ainda estávamos mais. E depois, quando começou a Itália e quando começou a Espanha, que é um horror, não é? Aquilo foi um horror que depois rapidamente nos anestesiamos para dizer, hoje foram só 300 mortos, quer dizer, como se isto fosse admissível, o só, não é? E, portanto, nessa primeira fase eu estive a consumir informação que me pudesse dar alguns instrumentos, algumas ferramentas, algumas defesas. E aí não tinha tempo nenhum para escrever, seja o que for. E depois, quando deixei de consumir a informação, quando a informação começou a estabilizar e até a tornar-se nociva, desinteressei-me, quer dizer, eu continuo a estar a par, mas não voltei à ficção do romance, porque o romance é uma maratona muito longa, que me exige uma concentração absoluta e uma imersão naquele universo. E por isso eu ainda não consigo. Portanto, vou escrevendo pequenos textos, tenho escrito as crónicas, como há pouco falei. A crónica é uma boa maneira é o registro certo para ir fixando as nuances do tempo? No meu caso porque como eu tenho aquela coluna na Visão, que é a autobiografia não autorizada, eu vou falando da minha vida, não é? E nesse caso, para mim, a crónica é o registro certo. Mas é difícil, porque como eu digo, é tudo muito novo e ainda não temos distância. Eu acho que a ficção é também uma questão, é como a ótica, não é? Nós, se vemos muito ao perto, nós não conseguimos focar, nós precisamos de distanciamento. Neste caso, não é o distanciamento espacial, é o temporal. O tempo é fundamental para que eu consiga ficcionar. De qualquer maneira, eu acho que os grandes romances desta época não serão escritos por quem os viveu nesta idade adulta, mas por quem ainda é novo. Porque, de alguma maneira, a imaginação requer uma ideia de eternidade. Por exemplo, da mesma maneira que quem escreveu sobre a vinda dos retornados, eu na altura tinha 10 anos quando vivi isso. Portanto, fui capaz de registar, mas não julguei e não tive medo. Portanto, a matéria ficou intacta. Agora há tanta preocupação na minha cabeça que talvez não torna tudo mais confuso. Mas vamos ver. Isso é curioso. Estás a dizer de alguma maneira que os grandes ficcionistas deste tempo ou deste momento tão particular que estamos a viver, que são crianças neste momento. Tem a porta da imaginação e da eternidade aberta. Uma das coisas novas sobre este tempo, sobre esta altura, é que nos pôs a todos dentro de uma grande bolha monotemática. Isto não é um assunto português, nem europeu. Estamos todos a falar da mesma coisa e a passar por experiências semelhantes a uma escala global. Esta sensação de que estamos a passar por isto acompanhados ajuda alguma coisa? Que diferença é que faz? Faz muito, é muito diferente estar doente numa epidemia do que estar doente sozinho, não é? Por nós sentimos-nos mais acompanhados. Também partilhamos mais informação, não é? E avançamos mais cientificamente. Portanto, isto faz tudo. Se fosse só uma pessoa a ter este problema, não tínhamos a comunidade científica a debruçar-se sobre isto. Portanto, faz toda a diferença. Por outro lado, é muito interessante perceber como é que um vírus demonstrou quão frágil a nossa ligação é. Ou seja, a nossa ligação, nós já não podemos estar não ligados. Agora, como é que nós estamos tão ligados, mas depois somos incapazes de políticas globais? Demonstra quão frágil é a nossa ligação. E, por outro lado, falamos todos do mesmo, mas não falamos todos na mesma língua, não é? Eu numa das entrevistas disse, foi à Isabel Lucas no Público, eu disse que o medo era o esperanto que nós não soubemos inventar. Porque temos todos medo, isso é verdade absoluta, temos todos medo. Dulce, já por estes dias te apanhaste a reler à luz destes tempos o subtítulo do teu último romance, de Eliette, A Vida Normal. Nesse romance tu de alguma maneira falavas sobre isso, do que pode ser a normalidade. A vida normal agora é uma coisa extraordinária, não é? Pois é.
Realmente eu é muito engraçado, porque eu na vida normal, quando publiquei, nas muitas entrevistas que disse, eu disse que a grande mudança estava para chegar e continuo a achar que está, quer dizer, eu não imaginava era que um vírus ia acelerar tanto o futuro. Mas, claro, não tenho a bola de cristal, nem sequer me passou pela cabeça isso. Agora podia dizer que, sim, eu sabia, ou vi a conferência do Bill Gates e pensei, não. Mas eu acho que nós estamos a mudar vertiginosamente e o vírus acelerou ainda mais, não é? Pôs o futuro a correr, sabes, como nos vídeos, não é? Aquele fast forward. Pôs o futuro a correr a vezes 64 ou uma coisa assim. Por isso a vida normal era já uma provocação, não é? Que aliás nas entrevistas eu falava sempre num furacão. Eu não falava no tsunami, mas falava no furacão, que é o que me parecia que na altura estávamos a viver, que era uma mudança vertiginosa à volta e uma calma aparente no centro. Essa mudança tem a ver com a tecnologia? É disso que estás a falar? Também a tecnologia mudou-nos completamente, mudou-nos a memória, por exemplo. Quantos de nós, numa conversa familiar ou com amigos, diz foi em que ano? O filme de X foi em que ano? Vamos ver ao Google. O Google teve a função da escrita, não é? A escrita também serviu para nós deixarmos de usar tanta memória, porque passámos a registar e já não tínhamos que decorar tudo. E agora temos o Google. As crianças que estão a crescer eu tenho 2 sobrinhos netos, não há dia nenhum que eles não tenham 10 vídeos e sei lá quantas fotografias. Eu preocupo-me muito como é que vai ser a memória destas crianças, porque sobre o passado, não é? Porque para mim o passado, para mim e ainda mais para a minha mãe e para as gerações anteriores, o passado era composto de imaginação. Ou seja, eu sabia um ponto A e sabia um ponto E. E depois preenchia o B, C e D através da imaginação. Neste momento os miúdos têm o passado todo registado. Não sei como é que eles depois terão acesso a isso. Pois, isso é uma questão interessante, porque se calhar nós mais facilmente temos na mão uma fotografia com 40 ou 50 anos do que, e se tivermos uma disquete na mão, por exemplo, já não sabemos como é que havemos de tirar o que está lá dentro. Pode até nem ficar com recordação nenhuma, nem com a tal fotografia que nós guardamos há de 40 anos. Portanto, tudo isto é novo, as relações pessoais são novas. Por exemplo, isto percebeu-se. O que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos através do vídeo. Possivelmente isto já não vai voltar para trás. Porque para nós estarmos juntas, eu teria-me de deslocar, neste caso agora a Lisboa, tu terias de sair da tua casa e isto faz-se na mesma. Portanto, a Sala Garreta é bem mais bonita e seria lá que estaríamos. Mas bom, sim. Pois, mas é com um custo, não é? Com uma deslocação. Porque depois a deslocação, que a gente diz, e o contacto pessoal e etc. Mas a deslocação também tem um grande peso nas alterações climáticas. Por exemplo, eu dizia sempre nas conferências, eu viajava muito, eu dizia assim, mas porquê é que não se faz isto por Skype? Ou seja, porquê é que eu tenho que vir de Portugal aos Estados Unidos para estar aqui umas horas? Às vezes eu ia para uma coisa de 1 hora. Eu dizia, mas porquê? Quer dizer, o que é que há na presença? Eu dizia, está bem, é mais agradável. Mas quer dizer, mas com o custo de um avião, quer dizer, não me faz muito sentido. Portanto, nós começamos a criar uma ideia do que é, isto é melhor em termos de prazer, não é? De facto é mais prazeroso, mas com um custo tão grande em termos coletivos que não me parece que isto volte para trás. Ou seja, eu não quero que isto volte para trás. Eu no início, quando toda a gente estava, saudades, éramos felizes e não sabíamos que era, eu fui muito, eu entre os meus amigos e família, eu dizia, eu não era feliz e sabia isso, ou seja, éramos felizes e não sabíamos, não éramos felizes e sabíamos isso. E, portanto, que isto agora não mude, que o novo normal não seja mais justo, aí sim o Covid terá sido uma verdadeira tragédia. Se nós aproveitarmos isto para mudar, foi uma tragédia, mas com uma consequência positiva, não é? Como, por exemplo, a Segunda Guerra teve depois o período da reconstrução, que não correu assim tão mal, não é? O Estado Social, a ideia de um Estado do Estado Social de Direito, etc, etc. Talvez possamos. Eu acho que temos por exemplo, de pensar seriamente no rendimento básico incondicional. As notícias agora dão conta do aumento enorme das pessoas na lista dos alimentos e da lista das refeições, não é? Dos serviços sociais. Quando há uma fila de pessoas à espera de comida tão grande como nós temos visto nas notícias,
nós falhamos como sociedade, não é? Porque todos nós temos as mesmas necessidades básicas e é disso que trata o rendimento básico incondicional. Dulce, gostava agora que falássemos sobre o sentido da vida, justamente. É um projeto, se calhar, um bocadinho ambicioso, mas isto para dizer que este ano a tua vida se cruza com a do Dona Maria II através do projeto Panos, Palcos Novos, Palavras Novas. Resumidamente, este projeto que começou na Culturgest e que desde o ano passado está no Dona Maria II, consiste em encomendar textos originais a escritores, textos que se destinam depois a ser representados por grupos de jovens, de adolescentes, e algumas dessas encenações são depois selecionadas para serem vistas no Dona Maria II, no Festival Panos, que já teria acontecido nesta altura. Tu és uma das autoras do Panos deste ano. Isto para te perguntar, Dulce, e voltando ao início, qual é que é o sentido da vida? Será a pergunta para não sei quantos milhões. O sentido da vida é o título do texto, não é? Do teu texto para o Panos. Pois, isso mais uma vez todo esse texto é uma brincadeira, é uma provocação comigo, com a vida e com o meu trabalho anterior, não é? Pois, aparentemente não há sentido, esse é que é o problema, porque a ficção tem de ter sentido, porque está obrigada à tal lógica que a vida dispensa. A vida não tem sentido algum. Não. Eu, nestes últimos tempos, em que me mudei aqui para a casa da minha mãe, tem acontecido uma série de peripécias que não têm sentido algum, mas que só aumentam a confusão e a desorganização. E se eu escrevesse isto era um péssimo romance ou um péssimo conto, não faz sentido nenhum. E por isso a vida temos de descobrir-lhe algum sentido, não é? Individual, para que consigamos continuar. Mas na verdade isto não tem. Tu estás sempre a ouvir aquelas histórias do que trabalhou muito, muito, muito e morreu com o ataque cardíaco fulminante. Ou então estás a ver aquelas coisas que são incompreensíveis. Estou-me a lembrar da morte do Filipe Duarte, que é um ator. Dizer, quem é que passa pela cabeça que uma pessoa com 40 e tal anos vai dormir e já não acorda? Portanto, não é, mas depois não é só, digamos, esta falta de nonsense que a morte pode ter, que normalmente é muito inconveniente, mas são estas peripécias todas, sabe? Por um lado, se aceitarmos que isto não faz sentido nenhum, não é? Ou que não há nenhum sentido na vida, isso é uma grande leveza, não é? Uma grande libertação. Então, Sim, mas a verdade é que, quer dizer, há tantas coisas, mas não, é o contrário, é porque há tantos imponderáveis que exatamente naquilo que tu podes prever e que tu podes fazer a tua parte, tu tens de fazer, porque há tantos imponderáveis que se tu ainda vais deixando as poucas coisas que estão à tua mão, então és completamente apanhada, então ficas como uma folha ao vento, não é? Mas assim ao sabor. E isso é terrível, porque todas as ditaduras se alimentam das folhas ao vento. Os tais pessoas que vão para o que pensam ser uma proposta ganhadora, não é? E a proposta que, numa primeira análise, lhes parece melhor e que defende melhor os seus interesses. Estou, por exemplo, aqui a falar de Portugal, nesta questão, por exemplo, do Chega e do André Ventura. Ele diz aquilo que muitas pessoas pensam que é a maneira mais rápida de resolver os problemas. Mas essas pessoas não pensam que ele hoje, quando está a discriminar a comunidade cigana, amanhã estará a discriminar a outra comunidade qualquer que se lembre. As pessoas não sabem isso. Sim, isto é melhor, isto resolve o nosso problema agora, isto é melhor. Dulce, voltando ao sentido da vida, o texto que escreveste para o Panos, e sem dizer mais do que podemos, porque o texto depois há de vir a ser representado, mas tu entras lá, não é bem como personagem, mas entras lá como referência, e o texto tem muito a ver com o teu universo e com as tuas personagens. E eu queria perguntar-te, lançar-te este desafio, que era se pudesses trazer à vida por umas horas, imaginamos para ir jantar com ela, uma das tuas personagens, quem é que concedias o dom da existência? Essa pergunta é um pouco ingrata, porque para mim, eles na verdade jantam sempre comigo. Portanto, eles para mim estão vivos. Para outras pessoas poderão precisar de se tornarem de terem corpo, não é? De se materializarem. Mas para mim eles estão vivos, portanto, eles jantam comigo quando eu quero, eu vou continuando a saber deles. É muito simples voltar a eles, porque eles de alguma maneira vivem todos num universo paralelo, não é? Onde eu tenho acesso. Mas há personagens que eu simpatizo mais, mas eu gosto delas todas, ou seja, há personagens cujos valores
Eu quando escrevo, eu não crio as personagens de acordo com a minha vontade, elas vão se impondo. Eu nunca sei explicar este processo, porque eu sei que parece assim, visto de fora, uma coisa meio enlouquecida, mas a verdade é que elas se vão impondo. E eu não decido, agora vou escrever sobre uma mulher muito gorda, que gosta muito de beber e que vende ceras depilatórias. Ela vai se impondo. E eu não, a certa altura, por exemplo, no caso da Violeta, eu não estava, que é dos meus sentimentos, que é a personagem principal dos meus sentimentos, eu não queria muito escrever sobre aquela mulher. Só que ela se foi impondo. E o Rui, eu andei muito tempo atrás dele e ele sempre a fugir do retorno, até que eu consegui aquele adolescente e não outro qualquer, com aquela família que não é a minha, de maneira nenhuma, porque se foram impondo. Eu não sei explicar isto bem. Portanto, de alguma maneira, tu não constróis um amigo, não é? Não crias um amigo. Tu vais conhecendo o amigo. É como eu vou conhecendo as personagens, elas pré-existem, a mim pelo menos. Nesse sentido, eu posso agora, aquela que depois de conhecer, eu posso ir jantar com qualquer um. Ok, então não escolhes uma, fazes um jantar, uma espécie de jantar de grupo com eles todos. Ou então escolho ou consoante me apeteça naquele dia, não é? Como com os amigos. Deixa-me pegar, falaste da Violeta, dos meus sentimentos, isso falando da tua relação com o teatro. Tu, entretanto, já fizeste outras coisas para teatro, mas houve um episódio, que eu não sei se foi o primeiro da tua relação da relação dos teus textos com o palco, que foi a adaptação que a Mónica Calha fez dos meus sentimentos, justamente para teatro, uma longa maratona a solo, que aliás deveria estar a ser... Estava previsto que fosse reposta agora no São Luís. A Mónica Calha disse da Violeta o que o Flaubert disse da Madame Bovary, não é? A Violeta sou eu. A Violeta é a personagem dos meus sentimentos. Como é que foi para ti esse processo, no sentido de perceber quando alguém se apropria assim de uma coisa que tu escreveste, aquilo continua a ser teu? Quando um texto que tu escreveste passa a viver de uma outra forma para a qual não foi pensado? Qual é que é a tua sensação ou a relação com ele? Eu fico, acima de tudo, o primeiro sentimento que eu tenho é o de gratidão. Agradeço muito a todas as pessoas que trabalham a partir do meu trabalho, não é? Que criam a partir do meu trabalho. E depois é um espanto. A Mónica, quando eu fui ver o último espetáculo, Os Meus Sentimentos, a Mónica tinha criado de tal maneira, tinha criado um espetáculo tão diferente daquilo que é o meu livro, não é? Apesar de ser quase a versão integral, que eu não me lembrei, e esse é o maior elogio que eu posso fazer à Mónica, que eu esqueci-me que tinha sido eu a escrever aquilo. Portanto, eu, de certa altura, só fim de uma hora, aquilo tinha umas 5 ou 6 horas, fim de uma hora e tal, é que eu disse, é que eu me reconheci no texto. Portanto, eu tenho com todos os profissionais que trabalham a partir dos meus textos, e não são só os que os adaptam ao teatro ou ao cinema, e são também os tradutores, não é? Eu tenho uma ideia de coautoria, ou seja, aquilo já não é meu, é nosso, passa a ser nosso, porque de facto é outra coisa que eu nunca conseguiria fazer. Uns porque eu não conheço as palavras, não é? A versão francesa ou de todo, seja do que livro for, ou a versão italiana, eu nem conheço aquelas palavras que eles estão a utilizar, eu sou incapaz de fazer escolhas, portanto é nosso, e no caso dos espetáculos ainda mais, ou do teatro ou do cinema, porque há outro criador a trabalhar sobre aquilo, com uma visão evidentemente sua, e portanto o primeiro sentimento é de gratidão e depois é de espanto, é de o que é que conseguem fazer a partir daqui? E depois é uma coisa bonita também, de partilha, não é? Porque criar é muito solitário, especialmente a escrita. O teatro tem uma coisa de grupo, ou a dança, ou a escrita e a pintura é muito solitária. Estás sozinha, não é? Com palavras ou com tintas. Mas a pintura, por exemplo, ainda parece ter um corpo exterior, não é? As tintas, as telas. Agora, isto é só palavras. Neste caso, um ecrã e palavras. E às vezes tu julgas, pelo menos eu penso, eu que tenho aquele processo obsessivo de apagar tudo para reescrever, etc. E aí fico, 12 horas a trabalhar nessa altura. Eu penso, mas para quê? Às vezes eu dava assim uns lives de lucidez e digo, mas para que isto tudo, não é? E depois é muito bonito ver que sim, para quê? Porque há leitores e depois há outros criadores que pegam no teu trabalho.
Tu, como espectadora de teatro, tua relação de espectadora com o Teatro Nacional Dona Maria II começa quando? Tens memória disso? Pois, eu tenho uma relação, é muito engraçado. Eu, durante algum tempo, muito tempo na minha vida, eu tive muita dificuldade em ir ao teatro por causa da ideia de não poder sair. Tinha a sério. Eu fui ao teatro em adolescente, levada, os meus pais não tinham o hábito de ir ao teatro, nem os meus amigos. Eu fui, acho que numa... Já em Portugal? Sim, sim, já cá em Portugal. Em Angola não me lembro de ter ido a algum... Acho que fui a um teatro infantil. Cá em Portugal eu fui ali ao Teatro Experimental de Cascais e lembro-me da professora dizer: aconteça o que acontecer, vocês dentro do teatro, uma vez dentro do teatro, não podem sair. Esta ideia do não poder sair foi de tal maneira traumática que eu, durante muito tempo, eu não ia ao teatro pela ideia de não poder sair. Por causa dos atores, os atores depois levam muito a mal e depois desconcentram, e depois isto e depois aquilo. Tanto é que quando eu conheci a Mónica, eu disse à Mónica: eu não consigo ver os teus trabalhos porque eu tenho medo de não conseguir, não sair. A ideia de não sair. E dos primeiros espetáculos que eu fui, eu fiquei sempre numa cadeirinha na lateral para poder sair. E foi uma aprendizagem. Eu tenho alguns problemas de ansiedade e de ou seja, o dizer não podes fazer ou não, eu estava lá sempre a pensar: quero sair e agora estou a sentir isto e agora como é que eu saio? Portanto, era uma coisa muito complicada. Portanto, não foi uma relação muito pacífica e é muito engraçado porque dizem sempre: as escolas, muita gente tem esta ideia. Eu tenho o meu amigo, que aliás que escreve para teatro, o Luís Mário Lopes. Ele, por exemplo, foi levado ao teatro por uma professora de português e criou uma relação muito íntima com o teatro e vai ver quase todos os espetáculos em cena e diz sempre isso, que foi a tal professora de português que o levou. A mim teve exatamente o efeito contrário. Foi uma coisa horrível que me traumatizou durante anos. Depois agora normalizei, só que durante também até agora também espero normalizar. Eu estive muito tempo ausente de Portugal e com muitas viagens, não é? E, portanto, o teatro tem aquela coisa diferente dos livros e dos filmes. Portanto, ou seja, ou tu vês na altura ou não vês. Portanto, é uma relação não tão assídua quanto eu gostaria, mas sim, mas lá vou eu. E o Teatro Nacional tem esta ideia tem primeiro é a imponência, não é? É um teatro que se impõe. E é muito bonito o edifício, não só a localização dele, mas o próprio edifício, com toda a sua história dramática do incêndio, da reconstrução, daquilo tudo. Portanto, é sempre estou aqui no Teatro Nacional. Eu ainda sinto essas borboletas no estômago, porque com a história toda que carrega e com o próprio edifício e a sua localização, é sempre para mim é uma festa ir ao teatro. Não tenho do teatro a questão do hábito, como por exemplo ir ao cinema já não é uma festa, nunca foi só foi uma festa quando eu era criança. O teatro para mim ainda é uma festa, talvez porque cada sessão, cada dia é irrepetível. Voltando à Mónica, um outro espetáculo que ela teve no ensaio para uma cartografia, eu fui ver o espetáculo e gostei muito, mas no último dia disseram-me que as pessoas se levantaram e começaram a imitar o que estava a acontecer no palco. Por exemplo, eu na verdade falhei esse espetáculo, porque no dia que eu fui não aconteceu isso. Portanto, eu não vi esse espetáculo de que toda a gente fala, esses que estiveram no último dia. Portanto, é muito engraçado esta ideia de tu podes ir ver vários dias a mesma peça e verás sempre um espetáculo diferente, porque também se faz da reação do público, não é? E faz-se da disposição dos atores naquele dia, etc. E tem esta fragilidade. E é tão efêmero que me agrada muito. Deixa-me só deixar a nota relativamente ao Panos, que as apresentações foram adiadas, obviamente, sim, por causa da pandemia, mas havemos de ter novidades disso brevemente quando os teatros voltarem a reabrir. Dulce, queria falar ainda de uma coisa de que tu fizeste uma referência ainda agora, que tem a ver com o teu método de escrita, que é uma coisa de uma radicalidade extrema, e radical se calhar é uma palavra meiga, de uma violência quase. Basicamente, depois de teres o romance escrito e acabado, apagas o romance,
literalmente o ficheiro de computador e reescreves tudo a partir da tua memória desse texto que já não existe. Ainda é assim que acontece. É assim, eu penso que vai ser sempre assim, porque já não sei escrever de outra maneira. Ou seja, isto foi por acidente, eu não me pus a pensar, agora vou ter um método engraçado para escrever. Foi o tal segundo romance. Aliás, tudo na escrita me aconteceu por acidente ou por acaso, ou seja lá o que for, porque eu era completamente exterior ao meio literário ou aos meios artísticos em geral. E, portanto, tudo me foi acontecendo por tentativa e erro, e esse foi no segundo romance, foi exatamente nos meus sentimentos, que eu perdi. Houve um vírus no meu computador que me apagou tudo. E, portanto, eu estava praticamente o romance acabado e eu tinha trabalhado. Os meus sentimentos é um romance formalmente muito exigente, tinha trabalhado muitos anos naquilo e depois eu tinha só uma hipótese, não é? Ou reescrever ou esquecer, porque eu já não conseguia voltar a escrever o romance àquele ritmo, agora 3 horas hoje, amanhã. Portanto, aquele ritmo da construção do romance. E então fechei-me em casa, isolei-me e tentei reproduzir o que me lembrava. E depois, quando eu escrevi, quando eu reescrevi, eu gostei muito mais desse resultado. Isto porque há bocadinho e também se pega com a tal conversa das personagens, como eu não construo personagens, elas vão-se mostrando. O que é que acontece? Eu ando muitas vezes nos romances por becos sem saída, que tem mais a ver com o conhecimento de uma personagem do que propriamente com a narrativa. Portanto, eu tenho que perceber quem é aquela personagem. Isto depois, na economia do romance, não interessa nada. Os becos sem saída em que eu me meto para conhecer características de uma personagem não interessam depois na economia total do romance. Só que eu não me apercebi disso até ter apagado os meus sentimentos. Agora eu percebo, por exemplo, quando eu reescrevo, por um lado eu já conheço intimamente aquelas personagens, já não preciso de ir para os tais becos sem saída, e por outro lado eu posso só estar preocupada com a linguagem. Há uma obsessão minha em relação à linguagem. Apesar de resultar bastante, aparentemente simples, acho eu, pelo menos já muitas pessoas disseram isso, não há frase minha que não seja corrigida umas 10 vezes. Porque para mim, uma vírgula ou fora do sítio faz muita, como diria a minha mãe, faz muita espécie. Faz-me aquilo, fica ali uma frase torcida, que faz muita confusão. E, portanto, aí eu estou só mesmo preocupada com o registro, não é? Com o que é que aquele romance pede. Também uma das características, penso, do meu trabalho é que não tenho... Eu vou mudando à medida que, ou seja, do que o tema, ou o romance, ou as personagens existem. Os meus sentimentos é um romance sobre a memória e sobre a perda, sobre o luto, e, por exemplo, aquela maneira fragmentada do romance existir não me faz sentido noutro romance qualquer. Foi naquele e já não me faz sentido no Retorno, que é contado por um adolescente. Como não me faz sentido na Iliade, que é uma mulher de meia-idade. Portanto, prefiro que a linguagem sirva a cada romance do que eu ter um estilo que seja reconhecível e que todos digam, isto é, prefiro... Quer dizer, acontece-me assim, eu acho que também aqui não tenho escolha, não sou eu que prefiro, acontece-me assim. O que eu gostava de perceber é como é que tu, de forma muito prática, como é que vives esse período de reescrita, em que espécie de transe ou de imersão é que vives essa luta contra o tempo, porque imagino que o dia-a-dia não deixe de acontecer, não é? Tens de comer, tens de ir à casa de banho, de atender telefonemas, de resolver a vida. Pouca coisa acontece no dia-a-dia nessa altura. Eu sou muito caótica, eu posso estar dias e dias sem escrever, muitos dias trabalho 1 hora, ou até nem trabalho, não sei se... Portanto, eu sou muito lenta, preciso de pensar. Acho que o tempo da não escrita é tão importante como o tempo da escrita. No meu caso, eu preciso de estar muito tempo, lá está, a ganhar perspectiva, a ganhar distanciamento, a pensar, e por isso dura anos. O processo de escrita, de construção do romance, dura anos sempre. Agora, quando eu apago, isso deixa de acontecer, porque é uma luta contra o esquecimento, e eu aí fico completamente obsessiva, e é uma coisa obsessiva. Eu trabalho o que fisicamente eu consigo trabalhar. Portanto, se forem 10 horas se forem 14 horas e não saio, não vou. Portanto, normalmente abasteço-me de comida, ou tenho amigos que me
o companheiro ou o meu namorado, etc., que me põem lá a comida e eu faço aquelas coisas, banho, como, café, tudo em casa e estou ali só a trabalhar. Esse período é muito interessante. Em termos criativos é realmente assim uma espécie de uma adrenalina única e é viciante até, espécie de uma droga. Mas como todas as drogas, quer dizer, em termos físicos é muito prejudicial. Eu saio deste processo completamente exausta. Mas depois, pronto, depois também fico outra vez muito tempo parada e logo recupero, não é? Mas há aqui uma coisa de vício, não é? Porque eu, por exemplo, também gosto disso. Porque é uma espécie de... não é uma espécie, é um alinhamento total do que me rodeia. E, portanto, isso é muito tentador. É isso que as pessoas procuram, não é? Quando consomem substâncias ilícitas ou lícitas, aliarem-se do que as rodeia. E eu te consigo isso com a escrita. Com essa parte da escrita, não no dia-a-dia da escrita, isso não. De alguma maneira fizeste uma coisa que foi transformar um medo terrível, que é o pânico de perder alguma coisa em que se tinha investido muito, transformaste isso numa espécie de... Mas eu esse medo força. nunca tive. Lá está, eu acho que nós somos muito... somos um produto das experiências que vivemos, mais ou menos traumáticas, mas acima de tudo as traumáticas. Como eu perdi tanto numa idade tão tenra, eu nunca tive medo de perder as coisas. É assim não tenho mesmo medo. Nem sou nada apegada. O que eu já deitei fora do que escrevo, não só antes de publicar, que escrevia muito e deitava tudo fora, mas como agora continuo a deitar tanta coisa fora, eu não tenho nada essa ideia. Eu acho que o que é importante se mantém e fica, portanto, em termos criativos, e o que se perde é porque, na verdade, não tinha interesse. O sucessor da Eliette neste momento está em fase de escrita convencional ainda? Não, a Eliette determinou, lá está o outro acidente. A Eliette foi outro acidente que vai determinar possivelmente o futuro. Porque... Vai precisar de uma segunda parte. Porque exatamente, a Eliette foi um corpo extenso, sei lá, 1000 e tal páginas, a que eu não consegui dar uma forma inteira, não é? Porque quanto mais tentava compor aquilo, mais aquilo se desconjuntava. E que já não havia reescrita, já não havia processo nenhum que eu conseguisse. E de repente eu percebi que havia uma coisa que me incomodava muito nos meus romances, que era esta ideia de corpos estanques. Agora um é este, outro é aquele, outro faz assim, outro faz assado, outro faz frito, outro faz cozido. E então eu percebi que intuitivamente eu já começava sempre os romances e acabava em aberto, ou seja, por exemplo, o retorno começa com mas na metrópole há cerejas. E este mas é uma adversativa que à partida pressupõe uma conversa que vem de trás, não é? Ou, por exemplo, os meus sentimentos começam com inesperadamente, que é um advérbio. Portanto, eu tive sempre, e terminam sempre em aberto. Então, eu percebi com a Eliette que eu, na verdade, não queria fazer estes corpos estanques. Eu queria fazer uma coisa continuada. Que não é uma trilogia, que não é uma tetralogia, não é nada disso. É um corpo continuado que nunca acaba, com um pego no outro. E, portanto, a Eliette é o início desse projeto assumido, em que os romances não acabarão, vão pegando uns nos outros. Eventualmente, daqui o terceiro romance já não terá, ou o quarto, já não terá nada a ver com a Eliette, nem com os personagens da Eliette, mas começou aqui esse corpo que durará possivelmente até enquanto eu escrever, não é? Ou enquanto eu for viva. Uma espécie de romance imortal enquanto eu viver. E, portanto, mortal, porque eu sou mortal. Dulce, estamos quase a chegar ao fim disto, mas quero agora fazer uma pequenina pausa para recuperarmos o que foi o teatro do mês passado. Já em regime de distanciamento social esteve cá o Nuno Lopes, que nos recebeu à distância na sua casa. É essa conversa do episódio de abril do teatro que vamos agora rever num minuto. Foi assim a passagem pandémica do Nuno Lopes pelo podcast do Dona Maria II. E houve um dia que eu vou entrar em cena e caí do salto e olhei para o Dinarte e disse, acho que parti um pé. E ele ficou verde. Eu conheço muitos atores que são meus amigos, que eu conheço-os melhor em palco do que fora de palco. É uma brincadeira em conjunto com pessoas de quem se gosta. Quando saí do Brasil, pensei, se ser ator é isto, então não quero ser ator. E é a cornucópia e o Marco Martins que me salvam de deixar ser ator. Houve um espetáculo que mudou para sempre, eu acho,
tanto o meu trabalho como o do Marco. E foi provavelmente a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. A grande mais-valia do teatro é pessoas que me vêm hoje, quase 15 anos depois, dizer: eu estava lá na estreia quando o Gonçalo partiu o pé. O teatro é uma espécie de jogo do qual todos sabemos as regras. E não é um fingimento, é uma maneira de falar sobre a verdade. E basicamente o público escolhe sair de casa e dizer: ok, vim para ser enganado, engana-me bem. Recordação rápida da conversa com o Nuno Lopes no teatro passado. A conversa, esta e as anteriores, que podem sempre voltar a ouvir no YouTube, Spotify, SoundCloud e também no Apple Podcasts. Dulce, quase para terminar, quero perguntar-te por sugestões, consumos culturais em confinamento. O que é que tens lido, visto, ouvido? Com que sugestões é que gostarias de contagiar quem nos ouve? Eu tenho sempre muita dificuldade nesta questão das sugestões, porque me dá sempre a sensação de uma escolha quando é impossível escolha. Por outro lado, há aqui, nós falamos durante esta entrevista muito na Mónica, e há outras duas atrizes em que eu também tenho uma ligação muito estreita e que não queria deixar de referir, que é a Isabela Abreu e a Rita Blanco. Temos projetos comuns e seria justo não as referir, não só porque admiro tanto o trabalho delas, como apesar da ligação da Mónica ser mais antiga, mais, digamos, extensa e íntima, também estou a construir penso que o mesmo tipo de percurso com estas duas atrizes. As sugestões, eu nestes tempos em que não podemos sair de casa, evidentemente que há as leituras, continuam acessíveis os livros através das plataformas que se podem comprar online, mas eu vou dizer um autor que eu digo sempre e que sou muito monótona, mas é realmente o autor a que eu voltei nos primeiros dias do confinamento, porque é o autor que me dá mais prazer ler e que me dá mais conforto, que é o J.M. Coetzee, que é aquele escritor sul-africano que agora acho que vive na Austrália ou na Nova Zelândia, não interessa, mas de origem sul-africana, em que ele tem livros assustadoramente atuais sobre este período, porque lá está, porque é um pensador, para mim um gênio, um dos génios da literatura, e que eu encontro sempre respostas, para que, seja qual for a circunstância que eu esteja, encontro sempre respostas. Para filmes tenho aproveitado imenso filmes antigos. Isto porquê? Porque os filmes contemporâneos não me dizem exatamente sobre este problema e, de alguma maneira, tratam a realidade de uma forma que parece que neste momento está a fugir, não é? Então o que eu fiz foi voltar para os clássicos, porque os clássicos são intemporais. Ontem, por exemplo, vi uma coisa, agora não me lembro do realizador, que sou muito má para dizer, vi um filme que se chama Piquenique, e que é uma ideia muito bucólica da América, dos anos 50, e é muito engraçado perceber como é que chegamos até aqui, dá-nos perspectiva. Dulce, eu gostava agora que ouvisses uma pergunta que te foi deixada por alguém que está diretamente ligado à tua ligação ao Teatro Dona Maria II e ao Panos, o Sandro William Junqueira, que além de ser também escritor, é coordenador do projeto Panos. Ele deixou-te uma pergunta que eu gostaria que tu ouvisses, que é capaz ainda de ter mais rasteiras do que aquilo do sentido da vida. Vamos ouvir. Olá, Dulce. Aqui fala o Sandro. Gostava de perguntar qual o prato que gostas mais de cozinhar e qual o prato que gostas mais de comer? Beijo grande. Um apontamento gastronómico para quase fechar este episódio do teatro. O que é que queres responder ao Sandro? Eu na questão da alimentação, eu sou diferente da maioria, porque há, não sei, 14, 15 anos que eu deixei de consumir ou consumir o menos possível produtos animais. Portanto, é sempre um desafio cozinhar sem utilizar o que é de origem animal. Esta pandemia também demonstrou que nós temos de tratar os animais de outra maneira, não é? E todas as pandemias deste século têm origem em consumos de animais e os cientistas continuam a avisar que a forma como nós armazenamos, porque é disso que se trata, animais para comer, nos vai custar muito caro. E, portanto, por razões éticas de sofrimento animal, eu tento não consumir. Eu tenho cozinhado como nunca cozinhei na minha vida. Portanto, eu cozinho todas as refeições e para mais pessoas nesta mudança de vida que fiz. E o que eu gosto de comer, não sei, posso dizer o que comi ontem. Ontem comi um chili com guacamole e com tudo o que tem direito de chili.
E gosto de cozinhar tudo. Eu acho que é muito parecido para mim o processo da cozinha com o da escrita. Uma espécie de experiência, não é? Tu vais misturando as coisas e depois no fim dá-te um sabor que não é propriamente o sabor de cada coisa, mas um sabor final que engloba cada coisa. Há aqui uma coisa engraçada em casa, que é, por exemplo, há uma receita que cada uma faz, eu, a minha mãe, a minha irmã, exatamente com os mesmos ingredientes, e a receita sai diferente. O prato sai diferente, com a mesma receita. Isto porque nós pomos qualquer coisa, basta uma pitada a mais de sal ou a menos, que torna aquele prato que é o teu e não é o do outro. Portanto, há qualquer coisa também qualquer coisa não, é muito criativo a cozinha, eu gosto muito de cozinhar. Ok, uma aproximação improvável entre os mistérios da cozinha e os mistérios da escrita. Dulce, última coisa que te quero perguntar, e pensando no nome da tua crónica da Visão, que é Autobiografia Não Autorizada, qual é que é o facto biográfico que tu nunca autorizarias numa autobiografia? Eu costumo dizer quando as pessoas me conhecem, que ao contrário dos meus livros, que são muito violentos, que há muitas pessoas que dizem que a minha escrita é muito violenta, que eu, depois na minha vida, sou completamente monótona. Ou seja, nada acontece na minha vida, para além de ser uma espécie de pudim caseiro que não sai do bairro. Ou seja, eu quando estava em Lisboa, eu na verdade nunca saía do meu bairro. É muito difícil eu sair do meu bairro. E mesmo as viagens eu faço por razões profissionais. Eu digo sempre, eu não gosto de viajar, eu não sou uma viajante. Eu sou rotineira, eu gosto de comprar o pão sempre no mesmo sítio. Mantenho os meus amigos e os meus afetos de sempre. Eu sou completamente, ou seja, vista de fora, eu acho que as pessoas morriam de tédio se tivessem de privar comigo. Portanto, todos aqueles excessos dos livros, as pessoas depois quando se aproximam de mim, dizem, como é que é? Pronto, a Bárbara Bolhosa, que é a minha editora, diz, eu estou convencida que tu tens um cadáver congelado na arca frigorífica. Tem de haver alguma coisa nesta violência. Mas não, eu abro a minha arca frigorífica a qualquer pessoa, não há nada aqui. Eu costumo também dizer dos segredos outra coisa, que é, há pessoas que têm muito prazer em dizer, eu tenho segredos que ninguém sabe. Eu acho sempre essas declarações uma declaração de solidão, ou seja, aquelas pessoas nunca encontraram uma pessoa que pudessem contar. Uhum. Eu, como tenho sido uma sortuda, tenho sempre encontrado pessoas a quem eu possa dizer as partes mais sórdidas de mim, se as houver, e por isso, não, a única coisa que tenho é da privacidade, toda a gente tem, não é? Não querer ver exposto coisas íntimas, mas que se forem expostas também estou convencida que não havia escândalo nenhum. Portanto, não, é isto, é uma desilusão. Uma desilusão. Sem cadáveres no congelador. Dulce, muito obrigada por esta conversa à distância. Espero que corra tudo bem contigo e com os teus até ao final deste período. A Dulce Maria Cardoso foi convidada do Teatro de Maio. Podem ouvir e subscrever o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II em qualquer um destes sítios, YouTube, Spotify, SoundCloud e também no Apple Podcasts. Voltamos a encontrar-nos em junho. Obrigada por nos escutarem e até lá.